Olá a todos, eu me chamo Cesário Ferreira dos Santos Júnior. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Uso Econômico e Mudanças na Biodiversidade de uma Comunidade Tradicional na Amazônia. Para iniciar, o tema principal da nossa apresentação é falar sobre o conhecimento tradicional. Esse conhecimento tradicional vem sido bastante discutido, mas ela se intensifica essa discussão principalmente na Convenção sobre Biodiversidade Biológica, que aconteceu na ECO 92, Rio de Janeiro, onde se dirigiu à ideia de que cada população poderia ou nação construir as suas leis para administrar o uso dos seus recursos, esses recursos principalmente envolvendo o conhecimento tradicional. Esse conhecimento tradicional sempre está envolvido com as populações e comunidades tradicionais, que são os povos de origem e aqueles que deram descendência desse uso desses conhecimentos. Depois dessa lei, nós temos uma medida provisória, que é a 2186, 16, 23 de agosto de 2001, onde você tem a repartição de benefício, onde as empresas que utilizassem os recursos naturais deveriam ter um acordo com as comunidades tradicionais. Tá? Só que a gente tem uma lei mais nova, que depois da 13.123, de 20 de maio de 2015, que vai haver uma mudança sobre esse parâmetro, tá? Que ainda a gente está sendo discutido e também que tem algumas coisas que precisam ser mais debatidas. Quando a gente fala desse trabalho, para a gente entender as transformações sobre o conhecimento tradicional, a gente vai partir de uma comunidade. Essa comunidade é a comunidade São João Batista, fica em Abaetetuba, um município do estado do Pará. E aí a gente começou a fazer um estudo de caso. Esse estudo de caso contou com observação participante, conhecer a propriedade, participar de algumas atividades e também entrevista com algumas pessoas e a visita à cooperativa e feiras da cidade onde eles comercializam esses recursos naturais. Um dado interessante é que essa comunidade passou por um longo processo de transformação. Entre essas transformações é que eles tiveram uma grande luta pela questão da regularização fundiária. Hoje eles se encontram dentro de um assentamento agroextrativista que foi construído em 2004. Eles receberam também apoio de algumas ONGs e instituições públicas para desenvolver suas atividades, com orientação, mas também eles mesmos em si se organizaram para poder melhorar a questão de como utilizar os recursos. Uma dessas organizações criou uma cooperativa, que hoje é chamada Cofruta, em 2004 também, para negociar e comercializar os produtos que são gerados da floresta. Inicialmente eles trabalhavam o extrativismo com base na sua alimentação, mas também tinha uma relação comercial que era a questão da seringa, que era o látex que eles tiravam para revender na cidade. Isso hoje não tem mais, então estão mudaram, né, a forma de produzir, utilizar outros recursos. Uma coisa que é bastante interessante é que houve uma grande inserção de mercados. A gente observa que as espécies anteriormente que eram do uso comum deles começou a ter um interesse maior, principalmente internacional e nacional também, né? A gente tem um exemplo do açaí, o Terpio oleaceus, que é uma fruta bastante comercializada, que hoje tem uma aceitação muito grande no mundo. Nós temos a virola e o murumuru e a andiroba. O murumuru e virola hoje são comercializados, o óleo de murumuru e virola, principalmente a cadeia de cosméticos, né? Então tem cada vez mais se procurar esse produto. Então a gente tem essas populações, elas vendem para a cooperativa esse produto que gera recurso para eles. No entanto, a gente observa também que uma grande diversidade de espécies que ainda são mantidas. Por quê? Porque tem algumas finalidades para essas populações. A gente, quando conhece propriedade, a gente vê que, por exemplo, eles mantêm muito a questão de uma espécie chamada buriti, que é utilizada para a alimentação deles. O guarumã, que é utilizado como paneiros, para a construção de paneiros. E o matapi, ou o jupati, que é um tipo de armadilha para capturar camarão. Aqui vocês na foto podem ver, eles comercializam o açaí dentro desses paneiros e o matapi. E onde também eles fazem os paneiros para, por exemplo, armazenar camarão e outras espécies. Então, qual foi o resultado que a gente observou? Houve um o uso dos recursos que tem relação com a ancestralidade, ou seja, com um conhecimento dessas populações.
O conhecimento das espécies está ligado à perpetuação da família, ou seja, as famílias vivem dessa renda e também trabalham esses recursos. E a conservação das espécies tem que considerar os aspectos econômicos. Então, está havendo um processo de transformação ligado principalmente a questões econômicas, e isso interfere diretamente a vida deles. Agradeço a todos, muito obrigado pela atenção de todos.